Estou aqui com um Grafite. Tudo bem, Grafa? Bem-vindo ao Troca mais uma vez. O que achou do jogo do Mineirão? Uma vitória justa de um Palmeiras bem mais organizado que o Atlético. Ou não, Grafa? Bem-vindo mais uma vez. Salve, salve, Felipe. Boa noite, Mansur, amigas e amigos do Troca. Venceu a equipe mais organizada, né? O Palmeiras foi mais organizado, foi mais... teve um conjunto melhor, né, dos seus jogadores, liderado pelo Abel. E o Atlético ainda desorganizado em campo, né? Sem ter um padrão de jogo definido, uma estrutura de jogo, não padrão, uma estrutura de jogo definido. Muito dependente das jogadas do Hulk, né? Individualmente. Sucumbiu diante do Palmeiras, que foi mais organizado e acho que mereceu a vitória. Carlos Eduardo Mansur, não falei aqui, mas é sempre bom. Manda suas cornetas, as suas críticas a Carlos Eduardo Mansur, tá? Na hashtag Troca de Passes, você está livre para cornetá-lo. Ô Mansur, sabe o que me chama a atenção nesse time do Atlético? O quanto dá de espaço para o adversário jogar e o quanto não consegue jogar. Né? O quanto é dependente de uma iniciativa, de uma jogada individual do Hulk para chegar ao gol do adversário. É um time que tem grandes talentos, um ataque, por exemplo, com Paulinho, Hulk e Pavon, mas que não cria quase nada. Por que isso acontece, Mansur? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Felipe. Boa noite, Grafite. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. É impressionante como o processo de troca de comando, e aí, tudo bem que são 9 jogos, não é uma passagem ainda longa do Filipão, que o que ele pretende de jogo São 9 jogos sem vitória. São 9 jogos sem ganhar nenhum. Não é que ele ganhou 3 e perdeu 6. Mas é impressionante como, ainda que você considere que o que ele pretende dos jogadores é algo muito distinto do que era feito antes, a queda de produção do time é muito assustadora. E o time não consegue dar passos adiante. Tinha dado alguma sinalização no jogo com o Grêmio, conseguiu criar alguma coisa, alguns momentos contra o Flamengo, até em que ele foi melhor. Hoje voltou a ser um time que faz uma força gigantesca para jogar. É um Atlético que, sem bola, busca fazer... Aliás, o jogo dos dois lados hoje, né? Encaixes individuais o tempo todo sem bola, mas como o Atlético, a estrutura e a capacidade de sustentar esses encaixes era muito menor do que o Palmeiras. Facilmente, os jogadores de meio perdiam a marcação. Ruim a atuação dos 3 meias do Atlético no primeiro tempo, especialmente do Batalha. Tantas vezes o Veiga aparecia com muito espaço. E conforme o Palmeiras ia alargando o jogo, o Atlético se tornava um time muito espaçado em campo, né? E quando tinha a bola, é um time que faz muita força para jogar, muita dificuldade de construir. Dito isso, venceu um time que é claramente hoje melhor, mais organizado, com mais estrutura. Ainda assim, se você olha para a qualidade dos jogadores que estão em campo dos dois lados, eu me sinto na obrigação de esperar mais do jogo. Acho que o jogo deu menos do que pode dar diante da qualidade que tem os dois times. E aí, eu acho que tem, de um lado, essas dificuldades que a gente falou do Atlético, e de outro, uma característica desse Palmeiras, que é um pouco, quase uma filosofia do seu comando nesses últimos tempos, né? É um time que ele tem uma certa dose de conservadorismo. É verdade que muitas vezes o Palmeiras teve a chance do escape no contra-ataque e teve muito erro técnico. Mas em muitos momentos é um time que podia, pela superioridade que ele tinha de estrutura no jogo, ele não traduzia isso em criação de chances, em situações de perigo e na definição do placar do jogo, que ele podia ter estabelecido pela forma como ele era mais organizado. Mas é um time que muitas vezes chegava com pouca gente no ataque, trazia o jogo para mais perto do seu campo defensivo. Tem uma tendência nos grandes jogos do Abel ter uma abordagem mais conservadora. Isso é uma característica. Só que há momentos em que você não define a partida e você fica... O placar fica aberto, né? Fica aberto e você fica no risco. O Hulk arrastando 2 adversários, que era o pouco que o Atlético tinha a oferecer, cobrar uma falta de fora da área. Vários escanteios. Uma bola que desvia perto do... Hoje em dia, com as novas regras que você tem no futebol, uma bola que bate na mão de alguém perto da sua área ou dentro da sua área, enfim. Acabou que o Palmeiras, pela sua maneira também de abordar o jogo, não definia a partida. E o jogo acabou entregando menos do que podia. Você acha que o jogo está aberto? O quão o Palmeiras é favorito para passar, tendo em vista que conseguiu um resultado importante fora de casa, uma vitória, mesmo que por 1-0 é uma vitória, uma vantagem que o Palmeiras traz de poder empatar, jogando diante da sua torcida, no seu estádio, onde o Palmeiras costuma ser muito forte. Qual é o tamanho dessa vantagem, Grafa? E você acha que o Atlético é capaz de
de reverter essa situação, tendo todo esse cenário a seu redor de 10 jogos sem vencer, são 9 jogos no comando do Atlético do Filipão e um time que mostra-se muito vulnerável, com poucas ideias ofensivas, principalmente, Grafa? Pode acontecer, né? No futebol tudo pode, até pelo que o Mansur falou, pela qualidade de jogadores que as duas equipes têm, pode acontecer do Atlético conseguir a virada, ir a São Paulo, vencer o Palmeiras por 1-0 e para os pênaltis, ou 2-0, mas vai ter que ter uma evolução muito drástica, uma evolução muito grande até o próximo jogo, porque o que vem mostrando até agora, com 9 jogos sem vencer, o que mostrou hoje, uma dependência muito grande de jogadas individuais do Hulk, ainda sem... Se você tem o Hulk e você cria oportunidades para ele, é uma coisa, né, Mansur? Mas você ter o Hulk e não criar oportunidades, depender de jogadas dele, o Paulinho muito longe do Hulk também, que a gente vem falando, o Ricardinho e o Roger falaram na transmissão sobre esse espaço. Eu já achava o Palmeiras favorito para a eliminatória. Eu acho que o Palmeiras deu um passo muito grande, tem uma vantagem muito boa. Mas está em aberto ainda, não está totalmente fechado. Mas o Palmeiras ainda eu acho que é favorito para passagem. Acho que o fato de ser um jogo eliminatório também, só assim ratificando o que o Mansur falou, tira um pouco do brilho do que a gente pode esperar desse time. O fato dos treinadores serem eliminatória, sabendo que o Palmeiras, a eliminação para o Atlético, o Palmeiras vai pesar muito para o restante da temporada, o fato de já ter sido eliminado da Copa do Brasil, e para o Atlético também, uma eliminação para o Palmeiras na Libertadores pesa bastante. Eu acho que esse medo, às vezes, de ser eliminado, de ser receio de ser eliminado, tira o brilho do jogo, um jogo mais taticamente, coletivamente mais bonito. Por ser um jogo eliminatório, acho que fica essa narrativa do jogo feio que, vamos jogar para passar. Só sobre o Atlético, tem uma coisa curiosa. Assim que isso já vem sendo comentado, né? Assim que o Filipão entra, ele tenta estabelecer ali o 4-2-3-1, que é a base do time que ele gosta mais de ver, né? E acaba afastando muito Paulinho e Hulk um do outro, né? Paulinho muitas vezes com obrigação defensiva pelo corredor, tendo que... Eles se distanciaram e o Atlético não construiu um outro repertório. Não que ele fosse obrigado a manter o desenho tático do antecessor. Ele tem que dirigir o time com os conceitos dele. Sim. Agora, não foi capaz ainda de criar outras armas ofensivas. Tem um momento quando ele coloca o Pedrinho no jogo no lugar do Otávio, ele tenta restabelecer o 4-1-3-2, que era a plataforma do Kudê. Quase como se o time recuperasse algo de memória. O Atlético tem seus melhores minutos no jogo. Começa a agrupar mais os jogadores um pouco mais próximos. Tem uma chance muito boa do Paulinho, que não ia valer porque o Hulk estava impedido, mas é um impedimento muito curto. Mas o Atlético tem uma centelha no jogo, assim, um momento em que ele consegue criar alguma coisa. Mas logo isso se desfaz, né? Porque tem muito pouca coordenação de movimento com a bola, muito pouca coisa acontecendo para o time criar uma oportunidade de perigo. É bem pobre o que o Atlético oferece como jogo, ainda mais diante dos recursos que ele tem no elenco. Exatamente. O Atlético tem um dos elencos mais caros do Brasil, né? E está jogando um futebol muito ruim. E uma das boas... surpresas desse Atlético para 2021 era a dupla Paulinho e Hulk, que se desfez. Era a melhor arma que o time tinha, o entendimento dos dois. Né? Quando as coisas não funcionavam direito, Paulinho e Hulk se entendiam de uma maneira que conseguiam resolver vários jogos, né? E hoje a gente vê o Paulinho completamente separado do Hulk, né? Eles muito distantes um do outro. O Pavão, que começou a temporada muito bem, também cai de rendimento junto com o time, né? Então tem muita coisa para ser acertada, fora que falta uma cabeça pensante, né? Tenho a impressão que falta uma cabeça pensante no meio-campo do Atlético, né? Hoje, por exemplo, ele entra com Batalha, Zaratio e Otávio mais próximos e o Zaratio um pouco mais adiante. São três. Sente, né? O Zaratio ainda sai para a entrada do Igor Gomes, mas falta um jogador de mais criatividade, né? Sinto falta disso no Atlético, como era o Nacho, por exemplo. Era o Nacho. O Zaratio faz esse papel, né, de ligação, não no aspecto de técnica, mas no aspecto de força física, de movimentação, de leitura do jogo que ele tem. Ele não conseguiu, ele não estava bem no jogo, ele saiu ainda
lesionado, mas o Atlético falta. No segundo tempo ele entra com o Johan, né? Isso. O Johan também, que é um jogador que tem esse toque, tem essa dinâmica de ser meio campo. Pedrinho. Mas o Pedrinho também, mas o conjunto do Atlético hoje não está bem, né? A gente vê que os jogadores têm muita dificuldade de achar o companheiro, um bom passe, uma boa troca de passes, está tudo muito difícil de ser realizado, não está fluindo naturalmente. Isso, consequentemente, acaba afetando os jogadores. O Edenilson ficou no banco, não entrou, o Patrick ficou no banco, não entraram. Jogadores também que têm muita qualidade. O momento do Atlético não é bom. Tecnicamente, taticamente não é bom e isso acaba influenciando até os melhores jogadores. O Hulk, a gente não vê que não é o mesmo Hulk do primeiro semestre. É um momento bem difícil do Atlético, vai ter que reunir forças ali dentro do elenco para tentar virar essa eliminatória contra o Palmeiras. Vamos ver se os números do jogo mostram exatamente ou fielmente o que aconteceu lá no Mineirão na noite desta quarta-feira. A gente percebe que o Atlético até chegou a finalizar mais do que o Palmeiras, né? 51, teve um pouquinho mais a bola, foi bem equilibrada a posse de bola, 51-49. São 11 finalizações do Atlético contra 7 do Palmeiras, mas 3 no alvo do Palmeiras e só uma do Atlético no gol do Palmeiras. Sobre foi uma defesa do Everton. Primeiro tempo, que o Palmeiras era claramente um time superior, o Palmeiras teve 3 finalizações só. O Palmeiras é um time que sabe muito bem jogar, por vezes defendendo um pouco mais atrás e contra-golpeando, e faz isso muito bem. Só que em jogos que você não tem erros técnicos, superior, né? ou você tem erros técnicos, não consegue completar as jogadas de contra-golpe, não consegue conectar o contra-ataque. O jogo está se oferecendo, você começa a chegar com menos gente no ataque, trazendo o jogo para perto, você começa, por vezes, isso é um risco desnecessário dentro do que é um enredo do jogo. Deixa o jogo mais perigoso, né? Escanteios foram 10-5 para o Atlético, faltas 11 do Atlético, quase o dobro do Palmeiras, 20. Impedimentos 3-4, vamos virar a página. Passes 431 do Atlético, 386 do Palmeiras, a precisão 79-76%, 11-16 em desarmes para o Palmeiras, cartões 1 para o Galo, 2 para o Palmeiras, não tivemos expulsões. E o mapa de calor mostra que o Palmeiras povoou muito a sua defesa, né? Acho que o segundo tempo tem bastante influência nisso. O Palmeiras defendeu mais atrás e o Atlético tentou pelas laterais, mas com pouca eficiência, né? Defendeu bem o Palmeiras, né? Defendeu bem. Sofreu muito pouco, né? Muito pouco. E a gente percebe que o Atlético ali pelo mapa de calor, aquelas zonas vermelhas ali nas beiradas, o Atlético tentou mais pelas laterais, mas de maneira muito atabalhoada, pouco eficiente. E no fim do jogo, com a entrada do Kardec para fazer ele a dupla com o Hulk, né? A saída do Paulinho, aí praticamente o Atlético encomenda o seu destino à tentativa de jogar a bola mais longa para a área. E, aliás, quando a gente fala do que foi o Palmeiras no jogo, né? O ano do Palmeiras é um ano com a versão mais ofensiva, mais criativa do Palmeiras com o Abel. A gente se refere a isso ao jogo de hoje. A gente dizia aqui no programa, ao longo do ano, né, que às vezes o Palmeiras até ficava mais exposto do que nas outras temporadas, em virtude até desse potencial ofensivo mais aflorado, hoje eu achei que 2023. Foi um Palmeiras muito seguro, com a estrutura, com as suas perseguições, os seus encaixes funcionando espetacularmente bem, defendendo, dando muito pouco espaço, voltou a ser um time muito sólido, que quase sempre ele foi ao longo dessas últimas temporadas. Mas, diante das circunstâncias do jogo, eu achei que podia ser um pouco mais ousado, um pouco menos conservador, porque a oportunidade se ofereceu até praticamente para encerrar a eliminatória. Um pouco mais de capricho, talvez um pouco mais de presença ofensiva na hora de contra-atacar. Ele podia ter... Agora, é muito favorito, eu acho, para passar. Além de ter o resultado, jogar no seu estádio onde ele é muito forte e é um time muito mais estruturado do que o adversário nesse momento. Não é aquele mata-mata que tem 3 semanas separando um jogo do outro. É semana que vem. É difícil imaginar que o Atlético consegue se reinventar a esse ponto. É verdade, não vai ser fácil a eliminatória, o jogo da volta para o Atlético, jogando no Allianz Parque na semana que vem. Tem o São Paulo no final de semana brasileiro, né? Atlético e São Paulo no Morumbi, né? É no Morumbi. Veremos o que vai acontecer. Temos números do Luiz Felipe Scolari para vocês verem como a campanha é ruim do Filipão desde que ele assumiu. Olha, são 9 jogos até aqui, nenhuma vitória, 4 empates, 5 derrotas. Pífios, 14,8% de aproveitamento. 6 gols marcados, 11 sofridos. Olha, estamos falando do Atlético Mineiro, hein? Atlético Mineiro, campeão brasileiro de 2020, certo? Um dos times mais fortes do Brasil, um dos elencos mais caros do Brasil. E o Atlético não consegue andar
desde que Filipão assumiu. São 10 jogos de jejum, né, sem vitória, 9 sob o comando do Filipão. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre Atlético e Palmeiras com as entrevistas coletivas de Filipão, de Abel Ferreira, as entrevistas dos jogadores também na zona mista lá do estádio Mineirão em Belo Horizonte, tá? Então é isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de mais informações do nosso Verdão. E compartilhe o vídeo para a ajuda do crescimento do canal. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Falou.